Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Estamos aqui de volta hoje para mais um episódio e vamos falar sobre corpos dissidentes, a luta pelo reconhecimento e inclusão. Convidada especial de hoje é Luciana Leme. Muito bem-vinda, Luciana. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu gostaria que você apresentasse, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Luciana Leme, sou professora de formação. Estamos gravando numa sexta-feira, portanto estou de branco, porque sou de religião de matriz africana e todas as sextas nós guardamos para o branco. Sou uma mulher lésbica, é, negra, de pele clara, com traços indígenas. E é isso, eu agradeço imensamente o convite. É uma honra poder falar desse assunto que é tão importante na nossa sociedade. Eu levo bastante para a sala de aula, mas também nos coletivos onde eu faço parte. E aí é uma graça poder falar abertamente, trocar essa ideia. Eu acho que é mais gostoso do que a gente dar uma aula expositiva de 50 minutos falando o que é dissidência de gênero. É mais gostoso interagindo com você. E como você é professora também, então acho que as perguntas vão se encaixando e vai acessando o público, né? Porque É, a minha visão aqui é o quê? É falar com gente como a gente, sem grandes dificuldades. Eu acho que é isso. é isso. Muito obrigada. Você é professora de quê? Educação física e biologia. Ah, biologia também. Que legal, que legal. Eu sou professora de português, de formação, sou professora de português e inglês, mas eu dei aula de inglês a maior parte da minha vida, eu dei aula de inglês. Sobre a Legal. questão de gênero, Luciana, eu queria. Então, eu sou uma mulher cis, me casei duas vezes, nunca tive um relacionamento com outra mulher, já fui cantada, porque eu tenho uma aparência às vezes masculina, assim, pode, vou chamar de enganar as pessoas, porque eu sou alta, sou grandona, usei muitas vezes o cabelo curtinho, eu uso calça jeans, camiseta e tênis é a minha roupa de todo dia, e eu sou meio brutalhona, assim, sabe? Tipo, italiana, eu sou muito parecida com meu pai. É, e daí já recebi cantadas de mulheres que não vieram tentar para ver se eu era lésbica, elas acharam que eu era de fato, vieram direto na bucha. A gente Eu vai acho falar isso sobre bastante isso. interessante, eu acho isso bastante interessante. Extremamente. É um exemplo perfeito. Pra, se a gente perguntar o que é dissidência de gênero, ela não é só com pessoas que são LGBTs. Pelo contrário, quando você diz eu banco que eu quero usar camiseta, calça jeans e tênis, isso até os anos 40 e 50 era destinado apenas aos homens, né? Até os anos 50, mulheres não podiam usar calças, era proibido. Proibido mesmo. Assim como o voto, a gente só vai votar muito tempo depois, aqui no Brasil, pelo menos, né? Veio o movimento sufragista e tal. É isso. Quando você banca e fala, não, eu vou sair de camiseta, calça jeans, eu sou uma mulher alta, meu corpo tá dizendo que o padrão não corresponde à minha pessoa. Então, você está me dizendo, ó, eu sou alta, então acabou. Não é o padrão que a sociedade quer para uma mulher. Uma mulher tem que ser estatura média, magra, branca, esguia, não pode nem ser muito alta nem muito baixa. Isso é decidido gênero, entende? Porque você está rompendo com uma lógica que foi vendida para gente. Falaram para gente que, por exemplo, que mulher tinha que ter cabelo comprido para ser mulher. Tem até uma autora, a Tati Bernardi, uma escritora, ela escreve muito bem, eu acho que ela escreve melhor do que até faz os programas dela, mas eu gosto muito da escrita dela. E ela diz, entre as críticas que ela faz, né, porque ela fala muito do social, do gênero, da mulher, enfim, feminista, ela fala que o cabelo seria o falo da mulher. E aí, eu nunca botei fé, porque eu achava que isso também era uma forma de biologizar as expressões, que a gente não é reduzida a nosso órgão íntimo, nem.
A gente não é o nosso corpo, mas ao mesmo tempo é uma reflexão importante, porque quando você sai na rua, se uma mulher te lê só pelo fato de você estar de calça jeans e camiseta, ela já te lê automaticamente disponível por interpretar que esse desenho significa que você gosta de mulher, aí a gente entende que a sociedade falhou, né? É, E aí não é só de nós para vocês héteros, ou. Não! Podia ser tipo assim: você tá no banco, de costas, de seu cabelo curto, e a gerente do banco fala: dá licença, senhor. Mas aí você olha para trás e fala: não, eu sou mulher, não sou senhor. E aí, tipo, por quê? Isso é importante lembrar que é um marcador muito do Ocidente, que é uma coisa muito particular de países que foram colonizados, porque eu dei o exemplo, né? Estados Unidos, por exemplo, ninguém coloca o gênero na frente. Chama o nome da pessoa, né? No inglês, por favor, me ajude, é, professor. Não é? Que a é, gente não põe, só quando a gente vai se referir, tipo, a uma pessoa, é, mas mesmo assim, né? Tem outras formas que não o he, o she, né? é, Como é, fundamental. é, Então, a gente percebe que tem várias linguagens possíveis dentro de uma sociedade, que não só essa do ele e o dela, ou mas também não estou defendendo a linguagem neutra como possibilidade, estou defendendo a forma da gente falar e incluir o outro. Você uhum, não precisa falar. É claro que a linguagem neutra ela vem para acolher as pessoas e eu não sou contra, mas eu, como professora, me preocupo muito com o processo de alfabetização. E a norma culta está aí. A norma culta é norma culta e aí é uma norma. A gente pode romper com a norma, desde que a gente saiba que certas ferramentas. Eu não posso falar para um aluno: olha, você é um homem trans, não binário, e aí você escreve elo, delo, que é elo com um no final, delo com um no final, e aí na redação do Enem, por favor, você tem que usar a norma culta. Vai te exigir isso. Ah, mas aí eu não me identifico. Eu sei, meu amor, eu também não me identifico com o governo que está no estado hoje. Também não me identifico com o governo que está no município. Só o governo federal. E mesmo assim, não atinge a mim diretamente, atinge o macro de uma sociedade. E é difícil, mas infelizmente essa é a nossa realidade, entendeu? Isso também é decidir do gênero. A partir do momento que a gente tenta optar por falar boa tarde a todas as pessoas, a gente já está rompendo com a norma. Entende que não precisa ser muito, ai, boa tarde a todos e todos e todes. Não, todas as pessoas, todas perfeito, as pessoas. Pelo amor de. Pronto! pronto, é, Eu não tô pegando e rasgando a norma. Eu amo a gramática, eu amo a língua portuguesa, eu amo que a Lélia Gonzalez fala que a gente fala português, porque só aqui que a gente fala fuzuê, que baderna, a gente fala um monte de linguagem misturada que vem do quibundo, de Angola. Então, assim, a gente já fala português, a gente já modificou a língua portuguesa que veio de Portugal. É só ouvir os angolanos falando, eles têm um sotaque muito mais puxado que o nosso. A é, gente criou uma nova língua. Nem pode se chamar mais de língua portuguesa erudita ou português arcaico. Ah, minha avó falava é, que você pegue a vossa blusa. O voz ainda era muito é. forte. Estou dando todos esses exemplos para chegar numa única coisa. A gente, na sociedade, não percebe, mas a gente vai decidindo da norma e da regra, a gente vai rompendo com as regras de acordo com a nossa sociedade, a nossa necessidade. Ah, Só que a gente tem que ter um compromisso ético com as coisas, né? Também não é só romper regras, não é só botar fogo, sei lá, no Carrefour, porque o policial que estava trabalhando de segurança foi extremamente transfóbico com a moça que estava comprando o seu shampoo. Não, não é só isso. Eu acho que a sociedade ela não pode ser limitada a esse rompimento da cisgeneridade da norma. A gente tem que usar todas as ferramentas para mudar. Eu acho que é por aí. A dissidência de gênero começa aí. eu acho que todas as ferramentas para mudar, concordo, mas a gente buscar sempre A paz também, a né? paz, a menor violência possível, Não, eu né? não estou incentiva, pelo amor de A Deus. menor violência possível. Às vezes eu concordo,
na história assim, que a gente vai ver que a violência foi, eu não sei se foi a única alternativa, mas foi o que resolveu, né, de algum jeito. Não sou a favor da violência, mas eu acho que a gente deve mesmo lutar pelas coisas. E às vezes não é nem lutar. Às vezes é assumir, como você falou, assumo que é isso que eu uso, essa roupa que eu uso. Se as mulheres se apaixonarem por mim, ótimo, eu sou apaixonante, Você é muito linda, você é né? muito gata. É, É só você falar assim, ó, meu bem, essa praia eu não quero, mas não obrigada. frequento, essa praia eu não frequento. Tem uma amiga que ela fala do babado, né? Ela usa do babado. Eu tenho uma amiga que ela é lésbica e ela fala, fulana é do babado, não sei o que é pro babado. Sobre essa amiga lésbica, tem um grupo de amigas que são lésbicas. São Uhum. casais, né, casais de mulheres bem casadas, há muito tempo casadas, e não se. Eu não gosto dessa expressão, não saem do armário, mas elas não se apresentam publicamente como lésbicas, elas moram juntas, são amigas, né? Nem gostam desse nome, nem esse Nem termo usam o gostam. nome e tal. Mas o que eu sinto delas é. Talvez eu possa estar errado, eu queria que você me falasse isso, que é uma forma de se proteger, porque são mulheres bem-sucedidas, socialmente e financeiramente, são mulheres bem-sucedidas, e que talvez a, a revelação do que não é necessário, o que eu faço na cama com quem eu faço, não é necessário revelar para ninguém, não é isso que eu acho que elas têm que revelar, mas elas escondem, talvez por proteção, será? Bom, essa pergunta é maravilhosa. Maravilhosa, sabe por quê? Porque isso acaba partindo sempre de alguém que é LGBT. Nunca nenhum hétero repara nessas coisas. Porque para eles, entende? Então, eu agradeço demais. Por quê? Porque essas mulheres, em determinadas faixas etárias, o que que acontece na nossa vida? Por exemplo, em 1990, a homossexualidade vai deixar de ser homossexualismo para homossexualidade. O sufixo ismo significa doença. A sexualidade, o A de idade, né? Aí presume uma continuidade, e aí o ser e estar da pessoa. Então não é uma doença. Só que, por exemplo, eu nasci em 90. E aí eu sou fruto do que era dos anos 70 e 80, porque antigamente as coisas chegavam mais atrasadinhas no Brasil, né? Em É. termos de música, cultura, conversa. Então, assim, eu sou o ano 90, onde ser gay, porque não tinha nem a palavra e era GLS, era sinônimo de doença, libertinagem, sodomia, e as pessoas iam presas. Até os 95 tinha pessoas sendo presa por ser LGBT em São Paulo, tranquilamente. Esse delegado que morreu recentemente, ele trancava as pessoas dentro da delegacia, as travestis, até a barba voltar a crescer e depois soltava elas, para elas serem humilhadas. E aí, isso entrou na mente de todos os LGBTs, porque a gente ficava sabendo. Então, assim, eu não estou dizendo que as suas amigas não têm consciência da própria sexualidade. Até tem. Mas elas, por exemplo, eu sou entendida. A palavra lésbica nem é falada. Sou do babado, sou entendida. Devido ao nome. Por quê? Silvio Santos, na época dos anos 90, cantava Maria Sapatão, 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 de dia Ju. Enfim, isso tudo foi ficando no inconsciente coletivo. Ele é racista, lesbofóbico, misógino. Quem é o inconsciente coletivo? Somos todos nós. Ninguém está isento de fazer ou falar besteiras. Mas eu volto a evocar a ética. Se a gente tem ética, a gente vai falar besteira e a gente vai automaticamente, ou depois, putz, talvez isso não tenha caído bem, vou dar uma lida sobre isso, né? Isso é um compromisso ético que nós, como professores e professoras, temos, porque vira e mexe, a gente vê aluno fazendo coisa errada, a gente corrige, mas aí a gente percebe que tem certas linguagens que eles já nos corrigem, porque eles estão. Tem problema que a gente tem e tinha na época LGBT dos anos 90, 2000, que hoje a molecada não tá nem aí. Ah, quer me chamar de sapatão, de bofe? Chama. Eu sou o que eu quero, beijo quem eu quiser e também não quero ser limitado a uma letra, porque tem essa também. E é duro acompanhar essa mudança, mas o novo sempre vem. E é É. muito louco isso. Então, assim, eu acho que é uma mistura de medo,
de vergonha, sim, porque ninguém falou que é bonito ser sapatão, até agora ninguém fala isso na TV. A única lésbica que a gente conseguiu conviver nacionalmente, de ser famosa, assumida, de bater no peito, foi a Cássia Eller. E ela morreu cedo. E não foi de overdose, como disseram, foi de infarto, mas sim, porque ela usava e misturava muita coisa e ela infartou. Mas. E era a única lésbica famosa, assim, sabe? Mas a Betânia nunca falou sou sapatão. A Ângela Rorô, sim. Então, e até mesmo as gays, Paulo Gustavo, Jorge Lafon, ainda assim, Jorge Lafon interpretando aquela drag Vera Verão, que era de tudo um pouco, mas ainda assim, do mesmo jeito, se assumir negro nesse país é muito difícil, porque você é negro, mas aí você não. Olha, o Mussum, mais do que ele sofreu nos Trapalhões, e antes disso ele era do Originais do Samba, né? E era um corpo que descendia no meio dos negros, porque ele era muito delicado, e no meio dos brancos, porque ele era negro e paspalho. Mas os negros achavam ele muito sutil, muito suave. Quem lê o livro dele fala assim, mano, esse cara era gay. Não, ele só era um cara tido como afeminado. Do mesmo jeito você, eu sou alta, e aí já me leem assim, sabe? A sociedade, ela só dá um padrão porque eles vendem e a gente consome e a gente compra. Por quê? Porque é ausência de possibilidades de diversidade. Se você tem banana e laranja no mercado desde a sua primeira infância, vai ser difícil quando você acessar um hortifruti que tem, sei lá, pera, manga, e descobre que seu corpo vai ficar muito feliz com essa diversidade. Nego Bispo sempre falou: não é sobre você ter vários amores, é sobre você ter pessoas legais, reais, sobre a diversidade do afeto, diversidade de corpos. E aí vai, né? Aí vai. E é tão, eu acho tão legal a riqueza, não, a riqueza da diversidade, né? Legal a diversidade. Essa Sim. riqueza é maravilhosa. Quando a gente vê como foram construídos os padrões, é tão triste que a gente vai ver, por exemplo, o Jesus Cristo de olhos azuis, a Nossa Senhora branquinha, 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 naquele lugar onde ela nasceu, né? Ou toda essa construção, né, que foi feita dos gregos, dos romanos e tal, e que eu acho que se isso aconteceu há 2000 anos, tudo bem, aconteceu há 2000 anos, mas hoje a gente ainda consumir isso como se fosse a verdade, que não dá para discutir, não dá para aceitar uma coisa diferente. Eu acho estranho isso, esse medo de mudar. Eu vou contar uma história, uma historinha rápida. Eu fui para a Etiópia uns anos atrás, trabalhei lá como voluntária, professora lá de crianças pequenas. Antes de ir para a Etiópia, eu tinha feito mestrado, e meu mestrado tinha a ver com os negros e como a história contou os primeiros livros publicados no Brasil, como é que eles se referiam aos então escravos, aos negros. Era essa a minha coisa. E daí eu fiquei muito envolvida com a questão dos negros e quis ir para a África e por isso eu fui para a Etiópia. Bom, antes de ir para a Etiópia, eu estava querendo saber mais de história, porque eu gosto de pesquisar, gosto de saber. Entrei em contato com um professor na universidade, a gente se comunicou muito, conversamos muito antes de eu ir para lá, e a gente teve uma experiência curta lá, da nossa. Ele tinha expectativas, que, bom, uma outra história, tinha expectativas de dinheiro, de injeção, que é estrangeiro, né? Ele achou que eu estava levando algum dinheiro para pesquisa e tal, e eu não estava. Mas, enfim, conversando com esse homem etíope, na Etiópia, professor universitário de história. Ele me contou da Arca da Aliança, que teria uma história gigante, não vou contar ela inteira aqui, porque é uma história linda, maravilhosa, mas é gigante, que o Hum. filho da rainha de Sabá foi visitar o pai, Salomão, na Jerusalém, sei lá onde que morava o homem, porque é lá de lá. Quando ele voltou, um dos soldados dele tinha roubado a Arca da Aliança. Quando ele descobriu, ele quis voltar e o soldado disse: Eu tive um sonho e Deus me disse para trazer. Salomão descobriu o que faltava, mas teve um sonho e Deus disse para ele: Deixa que vai estar guardado na Etiópia. E aí o tal do príncipe, que chamava, esqueci o nome dele agora, Menelik, filho da rainha de Sabá com o rei Salomão, que era um general na época,
teve um sonho, e daí Deus conversou com todo mundo e ficou tudo certo. A Arca da Aliança foi levada para a Etiópia, onde está até hoje, guardada por homens cegos. Então, quando um homem está doente, está para morrer, cego, ele treina um outro cego, porque ninguém pode olhar para a Arca da Aliança, senão vai ficar cego. E me pareceu uma história bonita, é uma história linda, mas me pareceu fantástica. E aí eu disse a ele, mas fizeram pesquisa já? Não. Falei, mas e esse povo tipo NASA, Rússia, a China? Ninguém quis vir aqui olhar e pesquisar e saber? Não é permitido. Falei, mas ninguém vem olhar? Não. Eu falei, e vocês aqui não fazem pesquisa? Vocês fazem pesquisas? E daí ele me deu a resposta seguinte. Ele falou, essa história é a base de toda a estrutura da Etiópia. É a nossa história. É Por a- que vai pensar, né? Ele falou, nós não podemos arriscar uma verdade diferente. Um professor universitário, e daí eu fico pensando, como que a gente faz isso em tanta. E eu não estou chamando esse homem, eu, não, eu uso a palavra estúpido, idiota, muito, muito, eu gasto muito essa palavra. Não consigo usar essa palavra com ele, porque eu vejo que a gente faz isso tantas vezes, a gente proteger uma mentira, não talvez uma mentira consciente, mas uma possível mentira com medo da verdade. E daí essa coisa do branco superior, da do homem superior, da Europa superior, agora, mais recentemente, os Estados Unidos superior na América. A gente está sempre olhando para alguém maior e meio que acreditando que tudo, que essas superioridades todas existem, né? Então eu sou branca, tenho duas bisavós do lado do meu pai e do lado da minha mãe indígena, mas a gente não conhece a história delas, só sabe que existem essas duas mulheres, mas a gente não sabe nada delas, como que elas entraram na família, tal, enfim. Mas eu, fora isso, aí o lado a minha mãe é filha de português, então tem uma mistura grande. Meu avô era mais, tinha olhos verdes, mas era mais moreno, né? A família dele é uma família mais morena. Mas enfim, quando eu me apresento, porque a minha figura é muito branca, a pessoa fala: "Você é descendente de quê?" A minha resposta é italiano. Quando eu era mais nova, eu dizia italiano e austríaco, porque um dos meus avós é austríaco. Então, é bonitinho falar assim, né? Esse brilho assim. Toda essa história que eu contei para falar isso, que a gente vai buscando se encaixar onde as coisas. Eu que nem torcer para o time que está ganhando. Não é isso? Muito. Você sente isso? Tem até um verso dos Racionais que diz que em países colonizados, mas aí ele fala, né? Aqui no Brasil, uma mentira vale tipo 10 verdades. Ah, Porque, primeiro, bom, se ramifica em várias questões. Nossa, tem várias questões aqui que você trouxe, a história. Eu vou tentar fazer um link. Por quê? Porque em África, a ciência, ela é só mais um. Em África, e aí eu vou dizer do país que eu tenho mais estudo, que eu realmente acompanho, que é a Nigéria. A Nigéria tem uma das maiores universidades, e Nigéria é considerado o Brasil da África, né? Pelo é? estruturas, tecnologias, essas coisas. E lá eles têm uma relação com a ciência muito semelhante ao que temos aqui dentro de algumas universidades públicas. Por exemplo, na USP tem um departamento, aí eu vou falar, eu fiz FEFELESH em uma especialização lá. Na USP tem um departamento exclusivo para falar de ciências sociais. E dentro desse departamento tem um departamento que só fala de religião, mas fala num lugar de distância e de observação. E quando o nível dos evangélicos foi subindo em termos de crescente expansão aqui no Brasil, esse grupo que acompanha, monitora, foi avisando para a galera do social. E aí, Paulo Arantes, né, um professor emérito, doutor
pós-doutor, que é um cara super incrível, falou assim: gente, eu não dei bola. Sinceramente, eu achava que a religião é o ópio do povo, eu sou ateu, e eu não tinha dimensão o quanto isso mobiliza a energia libidinal de um povo. E isso por si só estrutura a mente do ser humano. Ah, você acredita? Não. Mas você falar por hábito, Deus o abençoe? Sim, é um hábito nacional, porque fomos colonizados. Uhum. E na Etiópia, assim como Nigéria, por exemplo, o povo Ibo, e aí tem o povo Ibo e o povo Yorubá. Eu sou de Yorubá porque eu sou de Candomblé, Queto e tal. E aí o povo Ibo, na quarta-feira, não trabalha, não faz absolutamente nada antes de entregar todas as oferendas aos Oxum. Nisso tem ateu, tem muita gente que é da ciência e que não concorda e não acredita, mas faz por uma obrigação estrutural de um país que é extremamente ligado a esse tipo de religiosidade. Porque lá é como se fosse tecnologias também ancestrais. E aqui não é diferente, infelizmente ou felizmente, não sei dizer para você de verdade, porque porra, um professor universitário não caçar o mito do Platão na versão etíope é duro, né? Mas ao mesmo tempo, quais são as mentiras que a gente conta pra gente que a gente fala, ok, a gente sabe que isso não é real, mas é o que temos. Por exemplo, é, o mito da democracia racial no Brasil. Por exemplo, eu amo Chico Buarque, mas ele junto com Vinícius de Moraes e mais o poetinha lá, juntaram com as músicas de samba de preto e aí vendeu lá nos anos 60, 50, 70, 80 que o Brasil era todo mundo miscigenado, porque eles entenderam que era como a família deles, porque o Chico, depois a Marieta, casou com uma negra e tal, os netos deles são negros, e sempre foi vendido isso pra gente, que não tem preto, não tem raça superior, que todo mundo aqui é igual, que é democracia, miscigenado. E a gente, por conforto, porque dói falar que o Brasil é racista, dói falar que a gente é racista, dói falar que a gente, qualquer pessoa diferente, a gente já olha assim, ih, não importa. A pessoa pode ser um pouquinho diferente. Ou se ela tá mal cheirosa, a gente já. Ai, a gente pode até ter empatia, né? Pô, a pessoa tá lá em situação de rua, maior fedor, mas a gente já torce o nariz e pica a mula, porque é isso. A sociedade foi entuchando a gente de tantas informações quais mentiras a gente consegue conviver. Por exemplo, a maior mentira que se conta é que a gente vive num país que é igualitário, que tem justiça social, porque a gente tem pequenos programas sociais e pelo fato de ter pequenos programas sociais que beneficiam um número bastante grande em termos de país, as pessoas leem nosso país e nós mesmos lemos como, nossa, a gente é ótimo para nós mesmos, para o nosso povo, a gente cuida dos nossos idosos, tem Bolsa Família, tem SUS. Olha quantos outros países não tem nem SUS. Mas até que ponto esse tipo de mentira vai fazer com que a gente não cobre por melhorias incríveis que poderiam. Agora a gente vai ter o aluguel social. Temos que lutar para isso, vai ter o desconto do imposto de renda. Mas ainda assim são mentiras sutis que vão contando pra gente que o cara que tem um Jeep Renegade, ele é dono do meio de produção. Não, não é. Então, são mentiras, tipo, os coaches que falam que a gente. Então, quando entra na parada de religião, em termos de Brasil, eu acho isso horrível, mas ao mesmo tempo eu acho extraordinário. E aí, para finalizar e contar uma história rapidinho, que eu li recentemente a expansão dos evangélicos no país, e aí isso também me sustenta. E aí eu queria assumir isso para vocês, porque eu sempre fui muito ateia, mas eu fui criada dentro da igreja. E depois eu fui pro candomblé, como a Sueli Carneiro, sempre ela tem um vídeo que ela fala: "Eu fui pro candomblé porque eu não tinha lugar nenhum para pesquisar a origem dos pretos. E eu precisava saber. E aí eu fui descobrindo os reis e rainhas da onde eu descendia. E eu fiz esse mesmo caminho. E ateia de tudo. Só que aí depois eu me tornei uma pessoa fiel e totalmente devota aos orixás. Mas o ponto é que aí, olha só, um menino que escreveu o livro,
Ele era de uma cidade pequenininha lá na Bahia. E aí a moça que vendia amendoim, que era o sustento da vida dela, a senhorinha, estava com aquele caldeirão de amendoim gigante, quente, e um cara foi dar ré, o caldo quente quase que se vira por ela e ela consegue sair, e aí ela grita, como que é? Meu senhor dos exércitos, me salva, me salva. E aí ela não perdeu o sustento dela, o negócio só balançou aquela coisa quente, mas porque era uma ré, então não foi forte, assim. E na hora ela grita isso, meu senhor dos exércitos que guerreia por mim, me salva disso daqui. Não aconteceu nada, o cara só esbarrou e tá tudo bem. Mas na cabeça dela, o Senhor, Jesus, o bélico, o cara guerreiro com a arma, foi lá, segurou o tacho quente do sustento dela da vida. E ela vai morrer acreditando nisso. Não é física, não é hermética, não é nada. E isso tem sustentado e faz com que ela tenha um propósito de acordar amanhã. Porque se ela entende que a partir daquele momento não tem nada mais para ela lutar, como que ela vai justificar a luta para ela sair da miséria? Se isso tá posto, e a miséria é isso, e eu nasci na miséria, e minha geração vai continuar, porque não vai romper o ciclo enquanto não tiver a justiça social. Imagina contar para essa senhora que ela nunca vai conseguir sair disso. É. Então, algumas mentiras que a gente não entende como mentira nos sustentam, né? Elas nos sustentam. Eu tinha um amigo, ele faleceu não faz muito tempo, mais novo do que eu. A gente foi professor junto lá em São Paulo. Ele era professor de inglês também, uma pessoa fantástica. Ele já era um homem, já com seus 20 e poucos anos, e os pais contaram para ele que ele era filho adotivo. Eles eram três filhos na casa, ele é o mais velho, e os pais contaram que ele é adotivo. Ele ficou com tanta raiva, ele ficou tão passado, que ele, quando ele me contou isso, ele tinha ido para o final de semana passado. Os pais disseram que não ia voltar mais. Ele falou assim: "Ah, a hora que eles falaram, eu fiquei com tanto ódio que eu joguei na cara deles. Eu sou viado." Sabe, tipo, como que ele, porque ele era mesmo, né? Ele era mesmo, mas ele falou assim, eu sou viado, tipo, foi como ele se vingou dos pais, né? Vocês mentem para mim, eu também mentia para vocês até agora. E a vida dele se tornou difícil. Ele morreu anos depois, muitos anos depois, mas ele foi eternamente infeliz a partir dali, sabe? Então eu acho que algumas mentiras elas são criadas de uma forma. Eu, se eu adotasse uma criança, ela saberia desde o início que ela é adotada, né? Mas os pais, sei lá que motivo que cada pai tem para não contar, mas algumas mentiras, a hora que elas são desmanchadas, elas acabam mesmo com a gente, né? Algumas delas, né? Sobretudo sexualidade. Porque quando Sexualidade, é. a gente cria uma criança, infelizmente, no molde da sociedade. Por exemplo, minha mãe me criou bicicleta rosa, tudo rosa. E me criou para ser o quê? Hétero, casar com um homem e ter três filhos. E casar bem, por favor. Nossa, e case bem, viu? Porque se for casar com vagabundo, eu não vou ajudar. É. E aí, de repente, com 15 anos, eu saí do armário. Não, me saíram. Meu irmão pegou, tirou uma foto, deu beijando uma garota e aí foi. Só que o que eu percebi ao longo dos anos, e eu tenho sempre aconselhado a juventude, você não precisa, você não está num armário, você não precisa comunicar a sua família com quem você dorme ou deixa de dormir. O que você precisa é se manter esperto e aproveitar todo o acolhimento, todo o suporte que eles puderem dar até o momento que você se tornar uma pessoa autônoma de si, aí sim você pode, se você quiser, mas se não quiser, eu tenho vários amigos aqui em Sorocaba que tem, são 70 a mais, que são 80 a mais. A galera 80 a mais é um grupo extremamente discreto que nunca sequer saiu do armário, mas o Brasil, Sorocaba inteira sabe que essa comunidade é gay. Só que eles nunca verbalizaram para as mães morreram sem saber, que, meu filho mora com o amigo dele, minha filha está morando com a amiga dela. Nunca souberam que a tia Irene era casada com a tia Val, mas elas sempre andaram juntas. Porque era uma sociedade que matava, gente. Se não Ou matava internava, né? Ou matava, ou internava, né? Se não matava fisicamente, matava teoricamente. E não é só o LGBT que morre, morre a família. Morre a família a partir do momento que você perde um filho,
que você, para você morreu aquele filho por ele ser LGBT, você tá perdendo o filho. E aí os pais começam a brigar pelo processo de luto mesmo, sabe? Porque para eles morreu, acabou, frustrou a fantasia, toda a mentira que eles criaram. Na verdade, não é mentira, né? O pai e a mãe planejam uma coisa assim absurda pro filho. E aí o filho vai, desde. Não, eu já vi pai e mãe brigar porque o filho se tornou, sei lá, policial e não médico. E vice-versa, né? Isso são expectativas que vão sendo frustradas. Por quê? Porque na nossa sociedade ela foi feita para ser paternalista, patriarcal. Só que uma vez que você já está adulto, 20, 18 anos de idade, já está com toda a vida aí estruturada, o que o pai e a mãe fizeram é o básico. Manteve você vivo, alimentado, meu filho. Mete o pé. Ai, minha família. Mete o pé, porque não adianta você querer obrigar pessoas que foram criadas nas gerações anteriores a a respeitar, sim, mas cria um laço afetivo a partir dessa sua sexualidade, porque sexualidade é uma coisa individual. E só tá essa porcaria que tá no nosso país sobre perseguição com pessoas trans, justamente porque virou pro coletivo uma coisa que é da ordem do individual. É. Porque se uma pessoa trans pudesse ir no médico sem ser chamada pelo nome de morto e chamasse só pelo nome que ela gostaria de ser chamada, a gente não teria problema. Mas não, tem médico que quer chamar pelo nome, e isso é violência e crime, né? É. Atualmente isso é crime. Então acho que As tem todas pessoas essas não questões. fazem, as pessoas trans, desculpa, as pessoas trans não alteram os documentos, alteram a Sim, Érica alterou o nome dela, alterou a documentação. Então, como que chega, como que sabe? Onde que está escrito que era homem e virou mulher? CPF, o SUS não apaga o nome original da pessoa por causa Ah, de questões de lei. Então, assim, é complicado, porque o que que acontece? Tem muitas leis aqui no Brasil que, se eu colocar o nome social agora, eu tenho que ficar pelo menos uns 4, 5 anos com o nome fantasma para ver se eu não sou uma estelionatária. Eu também. posso trazer vários motivos médicos, que eu sou uma pessoa trans, nananana, mas e se eu quiser usar outro nome? Se eu tiver o um nome sujo, eu posso mudar de nome? Posso sair do país? Então, assim, por exemplo, né, teve aquela questão da Érica, dela ir para os Estados Unidos com o nome morto. Por quê? Como que eles descobriram o nome morto dela? Porque justamente tem que ficar lá registrado até para ninguém pegar esse nome morto e usar para poder. Igual as pessoas estão fazendo agora, a pessoa morreu e aí o CPF não cancelou, e aí a pessoa fica roubando dinheiro. Então, assim, o Brasil é um país que usa muito esses meandros para dar golpes. E é por isso que é tão difícil quando uma pessoa é trans, vai usar um. É por isso que muitas nem mudam no documento. Ah, para que eu vou mudar? A maioria das minhas amigas 40 a mais, que vem dessa geração que não podia mudar o nome, agora quer chamar, chame de Osvaldo. Eu sei o meu nome, eu sei o que eu sou. Só que é diferente quando tem um adolescente, É, né? é, Quando a gente fala de criança, aí o negócio pega e deve, dói ver deve ser. criançadinha sofrendo porque não respeitaram o nome dela, sabe? É. E tem um nome, tem essa coisa também de quando é criança, você disse que você foi retirada do armário aos 15 anos, mas você tinha consciência antes disso, muito antes disso, de que você gostava era de menina. Ah, sim, sempre. E a gente nasce, né? Eu já me sentia diferente, porque, tipo, a todo momento a sociedade tá empurrando você pra heterossexualidade. Brincar de casinha, brincar de cuidar de boneca, de filho. Não que eu não pudesse, até porque é importante. Eu cuido da minha casa, viu? Eu gosto de cuidar da minha casa, limpar minhas coisinhas e quero ter filhos. Mas, desde que de pequenininha, me ensinaram que era para eu ter isso com um homem. Hum, Logo ela vai ter namoradinho, vamos segurar essas cabritas. Esse é o termo. E eu sou uma criança dos anos 90, que pulou o portão para jogar bola, soltar pipa, porque era proibido. Porque é. isso era coisa de moleque. Cabelão até o bumbum, porque cabelo comprido que é de menina. Vai botar vestido porque você vai para a igreja, fecha as pernas, sabe? Isso tudo já vai minando a cabeça da menina, tida como menina, e do garoto, porque aí o garoto já vai crescendo com a responsabilidade violenta que ele tem que dar certo, que aos 20 ele tem que comprar uma casa, tem que ter mulher, filhos, ele tem que ter carro, moto na garagem, ter uma casa própria.
Só que o jovem de hoje mal consegue ir numa esquina comprar na padaria porque não tem interação social de olhar no olho e falar assim: me vê dois pães. É, Como é que eu, de uma geração antiga a ele, vou cobrar? Ou como é que minha mãe chega para mim e ela faz isso? Filha, você já está com 35 anos. Cadê meus netos? Cadê? Ela não cobra tanto porque eu sou sapatão. Meu pai não quer nem saber que eu tenho filho. Hoje mesmo ele falou, a gente estava tomando café, ele falou: "Não, você, para que vai ter filho? A sua irmã já tem. Seu irmão não sei se vai ter, mas para quê? Você vai ter filho sozinha?" Então assim, e aí minha mãe: "Fique quieto, ela vai ter o que ela quiser. Eu quero meus netos." Então, minha mãe já está nesse você tem que patamar. cumprir, para ela você tem que cumprir o seu papel, né? Que é de gerar os filhos, né? Os netos para ela, né? Porque senão ela não cumpriu o papel dela, ela não ensinou eu direito. Aí fica feio perante a mãe do meu pai, entendeu? Ah, E é. não é só a minha família que é assim, Não, é a família é, nordestina que veio aqui, ó, de Sergipe, de Pau de Arara, para dizer o quê? Olha, nós temos um estilo de vida e esse estilo de vida é o ideal para vocês porque a gente tá querendo o melhor para vocês e o melhor para nós é isso. E aí, quando a gente chega e fala assim, foi bom para vocês, não para mim, nossa, assim é na política, né? é, E, nossa, a gente rompe com a ideia de gênero a todo momento. Só que decidir do corpo, quando você é uma pessoa não binária, por exemplo, aí você fala: "Ah, eu não quero ser mulher, mas eu também não quero ser homem." Porque ser homem nessa sociedade também é ruim. Eles têm é. privilégio, mas também é ruim, não é bom. Que eles fingem que é bom, mas não é não. Você vê os moleques sofrendo. Eu tenho um amigo da minha idade, de 35 anos, que já tá divorciado, já tá careca, já tá sofrido, não consegue ver a mãe, não consegue ver os filhos, não consegue pagar pensão, sabe? Tudo descacetado. É. Porque teve que cumprir o papel. E aí tem que lidar com a frustração, né? A sociedade. E aí o jovem que não é nem mulher nem é homem e que também não sabe se vai formar uma família, porque a ideia de família é só homem, mulher e crianças. Já começa aí o É. sentimento de fracasso, porque não seguiu o ritual que a família propôs e nem o que a sociedade está mandando fazer. E nem o que o Instagram está ditando da regra, sabe? Então, assim, parece muito excruciante essa vida vivida. E é. Só É. que eu sempre falo com o meu psicólogo, né? Aonde que a gente vai parar em relação a isso? A produção de afetos, os relacionamentos. Já entenderam que o amor romântico morreu, que é tudo mentira, que os casamentos são hipocrisias, que a pessoa precisa escolher para estar do lado da outra, não por obrigação, mas por escolha. Aí ele falou assim: que bom. Se o amor romântico fracassar, aí a gente vai começar a evoluir como sociedade, porque aí a gente tira do centro o amor romântico como sociedade, e aí a gente para de querer dominar as mulheres e trazer elas nesse papel, e aí rola a emancipação e a roda do capitalismo, ela vai automaticamente mudando, né? Porque a gente estava numa situação muito boa no primeiro mandato do Lula, e aí a roda foi virando. E aí foi voltando a extrema-direita no mundo, no nosso país. Socialmente a gente foi se ferrando, o que R$ 20 hoje é R$ 85, R$ 20 da época agora é R$ 85. É. Então as coisas vão mudando. Só que as coisas elas demoram muito para mudar. Não significa que meu corpo entenda essa mudança social, porque não entende. Entendo. E aí é que mora a nossa esperança, sabe por quê? Porque se a coisa está degringolando, está implodindo por si mesmo. A gente nem É. precisou fazer nada para o Trump fazer um carinho no Lula. Ele só existia do lado dele. É um exemplo Esse Trump, bem alto. esse Trump nem dá para conversar, qualquer coisa que ele faça é, é fora de comentário, porque o cara é sofrido, né, coitado? Entendeu? Mas isso gerou uma expectativa no mundo e É, gerou uma visibilidade para nós que estava apanhando. Porque é, dali para virar uma Cuba de sanções, estava ali, ó. E por que não lutam pela liberação de Porto Rico, de Cuba, de tantos outros países que são colonizados até hoje, né?
E se É, não são excluídos. Mas a gente não pode perder a esperança, porque aí é que mora a vontade de mudança. Não é que é porque pior que tá não fica, não. É porque é um movimento da roda modificando toda uma estrutura. É sutil, é revolução molecular, ela existe, assim como o fascismo molecular existe, né? é. É devagar, vai mudando devagarinho. Eu hoje sou uma pessoa bastante desconfiada. Eu nunca fui uma pessoa de muito confiar em governos, nunca fui. Mas hoje eu sou bastante desconfiada. Outra coisa é religião. Religião nunca foi uma coisa que eu nunca tive uma religião, já eu estudei em colégio de madres, mas nunca tive uma religião, nunca segui. Mas eu tinha uma visão assim, óculos cor-de-rosa, sabe, para religião. Eu respeito muito a fé das pessoas, o que as pessoas, mas eu vejo muita burrice também na fé de algumas pessoas, muita ignorância, sabe? Em acreditar no. Uma coisa é você acreditar, não posso julgar, vai, é difícil também não julgar, mas tecer comentários seria estupidez minha, mas enfim, eu não tenho uma religião, respeito a fé das pessoas, mas quando a gente fala em patriarcado, fala desses corpos presos, fala do caminhar da carruagem e tal, História, a história. a religião tem um papel muito forte e negativo nisso tudo, né? E quando a gente fala religião, nós estamos falando da religião cristã, porque é a nossa realidade, mas ela também, extremista é a islâmica, extremista é a budista, extremista são todas, né? Quando elas vão para o extremo, elas são muito malvadas, né? Qualquer uma que usa para manipular a fé alheia ou apenas para dominar um povo, a gente vai chamar de extremismo. E o meu pai santo fala que a gente não pode ser bitulado. Ele mesmo orienta que, ó, primeiro você vai trabalhar, você vai conquistar sua autonomia, sua independência, e depois você vem louvar o orixá. Nada de deixar as coisas por fazer e vir aqui pro barracão. Mas isso é uma orientação do pai Nivaldo, meu pai. Agora eu sei que tem gente que usa a religião para extorquir pessoas, e aí é o que Nietzsche sempre falou: a religião é o ópio do povo. E aí é isso, né? Aquela mulher da história do início que pega lá o tabuleiro de amendoim, tá lá batendo o dia inteiro e que pega aquele 10% do suor dela e entrega todo mês naquela igreja. Ah, isso me dói porque a pessoa tá tirando do que é dela, da comida, do suor, e não é sobre participar de comunidade, de pertencer, é sobre, nossa, é tanta coisa. Mas eu também vejo, por exemplo, que a migração do povo preto para a igreja evangélica tem a ver com acolhimento, tem a ver com pertencimento, tem a ver com possibilidade de encarar, nem que seja uma mentira, mas pelo menos vai acolher meu coração. Esse que é o ponto. Dá um As conforto, pessoas né? usufruem de mentiras para acolher as pessoas. É. E aí a pessoa sabe que é mentira, mas como aquele coração tá tão violentado, machucado, que um pouco, aquela migalha, já cresce, já acrescenta. E aí, mais uma vez, por isso que eu sou muito contra a pastores, a qualquer líder religioso dentro de esferas públicas. Eu também. Porque aí eles ficam grandes e aí É. eles manipulam ainda mais pessoas, né? Se eles conseguissem separar, eu acho, porque o espaço público é para todo cidadão. Então, pode É, ser um médico, poderia ser um sim, religioso, mas eles porque não conseguem separar, né? Não conseguem não, separar. se eles, né? Então, ó, se já começa por aí. Se ele quer separar, então não coloca o título PR, não coloca o título Padre nos Kel, por exemplo, o Padre Kelmo, que é um parceiro do Bolsonaro, eu acho que é irmão dele, literalmente, ele está sendo cogitado a dar o título de cidadão sorocabano. Ele nunca pisou nessa cidade, nunca fez nada por essa cidade. Mas alguns vereadores aqui acham que ele merece o título de cidadão. Por quê? Porque aí eles vão trazer o padre para cá, o padre vai sair candidato, e aí a gente vê o lobby, mas é o padre. Então, ó, Padre Kelme. Então, assim, o título dele vem. Se fosse para ser qualquer cidadão, era falar: ó, o Kelme tá vindo aí, É.
é, E, porventura, ele é padre. A gente conhece líderes religiosos que fizeram e fazem muitas coisas boas no Senado, né? tem. O próprio pastor Henrique Vieira, sabe? Mas eu não acho, eu não sou a favor. Eu acho que também o pastor Henrique devia ter colocado Henrique Vieira só, porque todo mundo já sabia o nome dele, sabe? Justamente para não marcar a sua profissão como você tá legal, tá lá no seu currículo. É. Quer Não precisa trazer, pôr. a impressão que dá é que ele quer trazer credibilidade, né? Eu sou um padre, né? Quer, Poxa, eu a vou, credibilidade devia, né, vir com o nome. a credibilidade deveria vir com os feitos dele, não com o título, né? Então, se fosse usar eu acho que esse usar o título, esses títulos, né, de padre ou de doutor, né? O doutor também. Se eu sou doutora, se eu fiz um doutorado, eu sou doutora, eu vou me chamar de doutora fulana de tal, mas usar esse título como autoridade, ou padre, ou pastor como autoridade que pode decidir, por exemplo, sobre os corpos, né? Porque é isso que eles estão fazendo no governo, né? Usando uma autoridade de Deus, que essa é a história, né? Eles estão usando uma autoridade de Deus para controlar os nossos corpos. Aborto não, em condição nenhuma. Não, não vamos conversar, não tem negociação. É não. Os Estados Unidos, o Trump já fez vários discursos de que vai deporta. Ele está Nossa, ele vai deportar ameaçando tudo. deportar todos os trans, né? Porque a América não é feita de trans. Lá na Etiópia, outra vez, uma outra história, trabalhava com as professoras etíopes e eu não me lembro o que que foi que trouxe essa conversa. A gente estava falando sobre homossexualidade. E as meninas novas, nos seus 20 anos, elas disseram que a homossexualidade era uma coisa europeia. Eles falam do oeste, do ocidente, né? Uma coisa ocidental, não é deles, que não Eu já existe na escutei. África, não existe na África. E se ela, aí uma delas falou, se eu vir na rua um casal de mulheres e perceber que elas são gays, eu atiro pedras. Eu Uhum. achei que era uma força de expressão. Eu falei, como Não. atira pedra? Você vai xingar? Não, vou atirar pedras. E as outras meninas, nós estávamos juntas na sala, na minha casa, lá. Todas concordaram que atirariam pedras. Por quê? Porque duas mulheres na rua se exibindo, né, como parceiras, são um mau exemplo para as nossas crianças. Sim. É, Sim, né? lá, a Nigéria até ano passado era proibido, era enforcado a pessoa que É, se eles não. declarava homossexual, né? E aqui também não era diferente, não, Não, viu? não. Aqui em Sorocaba, eu tenho um relato de amigas minhas que têm 50, 60 anos, que andava na rua e tomava pedrada. Então, não é muito longe se a gente for Não, pensar, né? não. E é muito doido porque, de novo, é coisa do Ocidente o termo homossexual, porque existem registros de homossexualidade em África, em todos os em todos os países do continente tem registro de Claro, sim. homossexualidade. É, Então, talvez eles não usem o mesmo termo que a gente para se referir a isso, mas é. tem. Mas, por exemplo, eu vi esse ano que foi no Senegal, ou foi, eu não sei, alguns países aí da África teve a parada do orgulho LGBT e eles fizeram uma parada muito rápida. Eles andavam, erguiam a bandeira colorida e abaixavam e saíam andando. Uma coisa assim surreal. Só para dizer, ó, marcamos, fizemos a parada, mas assim, morrendo de medo. Tem documentários deles de máscara contando o quanto é proibido ser LGBT na África do Sul, por exemplo, em É. alguns bairros. Aham. Não é na África do Sul toda, porque a África do Sul, em tese, era para ser o lado mais desenvolvido, mais ocidental da África, né, do continente. Mas tem bairros segregacionistas, que assim, a pessoa, assim, ó, na cara dura diz que não é por uma questão de sobrevivência. E aí é o que eu penso também em relação às nossas, voltando lá, às suas amigas, aos meus amigos e minhas amigas mais velhas. Mano, e também não é. Eu, eu tava esses dias andando de mão dada, esses dias não, já faz um tempo,
E a minha companheira, ela falou assim, eu não, aqui eu tenho medo de andar de mão dada, vou soltar, tá? Falei, nossa, meu bem, a gente luta tanto, não precisa. Ah, eu não conheço esse bairro, então não vou andar de mão dada aqui, sabe? Agora, do que será? E ela tem 25 anos. Na época, a Não, menina que olha, tava ficando, se no você caso. vê a pessoa que é LGBT, que é mais e tudo isso aí, Aham, todas as se ela letras. tem medo, se a pessoa preta tem medo da polícia, se o ladrão tem medo da polícia, se o pecador tem medo do castigo divino, faz sentido, né? Faz sentido que ela tenha medo por questões históricas. Você sabe que em alguns Sim, lugares você a vai gente andar de mão dada, você vai apoia. levar pedrada. Agora, onde será que reside o medo meu? Estou falando meu, não o meu da Lígia, meu. Então, quando eu rejeito o LGBT, quando eu rejeito o preto, quando eu rejeito o mendigo, é um medo também, eu acho, não é? Sim, Do sim, a que ciência será? vai explicar. O que eu não consigo compreender como isso me ameaça? A ciência vai explicar. E é extremamente doloroso para essas pessoas. Quando um cara bate, espanca o menino que deu um beijo no rosto do pai, lá na Paulista, em 2008, porque achou que ele era gay, qual que era o medo dele? O Qual é medo o medo? dele O medo dele é que ele perca a família, porque ele acha que um dia isso pode se tornar a família dele e ele não quer isso, porque é só o que ele aprendeu que é bom, que é real, que é verdadeiro. Porque é isso, ficou tanto na cabeça dele, nos grupos dos Zaps e no grupo de família da igreja, dizendo que, ó, só essa família é boa, o resto é uma ameaça à sua experiência de vida. Entende? Não é sobre ele, não é porque ele é enrustido e ele. Às vezes é, mas não é porque ele. Não, é porque ele tem medo que um dia isso possa influenciar a sua família. Porque eles acreditam real na influência. Eles acreditam real que isso pode romper a organização da sociedade, que ele defende tanto, que ele ama tanto, que é o desenho da margarina. Porque eles acreditam nisso. Eles acreditam que a sociedade é linda. Os héteros, assim, sabe? Eles defendem tanto que já está num patamar que, se você pergunta para qualquer homofóbico, por que você não gosta de gay? Você não é gay, você não precisa sair com gay. Ah, ô raça ordinária. Aonde a humanidade vai parar? A primeira coisa que eles perguntam é: como é que vai fazer se todo mundo for gay? Não vai ter mais filho, não vai ter mais criança, não vai ter mais nada. Eles vão. Aí isso é contra a Bíblia. Por quê? Porque não vai continuar. É crescei-vos e multiplicai-vos. Deus fala Adão e Eva, não Adão e Ivo. Já ouvi tanto isso aqui em Sorocaba, de vereador, de professor, de deputado, porque o medo deles mora nisso. Por que que você acha que um monte de homem hétero, cis, 40 a mais, bem-sucedido, rico, até hoje vai e consome travesti? Porque entende que travesti é um produto. Beleza, mas o Brasil é o país que mais mata a travesti e é o país que mais consome pornografia de pessoas trans. Essa conta não bate. É medo mesmo, será? A Então, palavra? é por isso que eu não tô concordando que é esse o medo. O medo talvez seja de sair, de romper com um padrão. Por exemplo, você tem toda uma rotina. Nos últimos 20 anos, a sociedade disse para você que era assim. E aí, de repente, você olha e a sociedade mudou e não é mais assim. Mas aí, os conservadores vão lutar para conservar o que eles entendem como ideal de sociedade, mesmo que eles sejam hipócritas e que saiam com mulheres trans no sigilo. Porque o que importa é o que ele está fazendo e postando no Facebook com a sua esposa e com as suas filhas. É. E porque se for mulher é uma fraquejada. Então, tem isso também, né? Tem o padrão. Poxa, a minha mãe morria de vergonha quando eu me tornei uma pessoa pública aqui em Sorocaba, porque sabia que, tipo, eu estava esfregando na cara dela o quanto ela errou no projeto de mãe para mim, entendeu? Na maternidade dela. A vergonha dela.
Isso daí era a vergonha dela. Frustrante, porque, nossa, quem que quer um filho homossexual? Ou, por que que eu bato tanto no homossexual? Porque eu quero que meu filho não veja isso. Ou porque eu não quero conviver com isso. Mas peraí, ele não está influenciando em nada na sua vida. Não, mas eu não quero nem olhar para isso. O prefeito, uma vez, um prefeito aqui da cidade, olhou pra gente, né? A gente estava no Plano Municipal de Educação, lutando para que os professores tivessem informação para acolher melhor os LGBTs. Aí ele falou: para que vocês estão lutando para isso? Vocês são tudo um bando de aberração? Naturalmente, no meio do auditório de uma escola municipal, tem vídeo. Ele foi até impeachmentado depois, mas não importa, porque aí, depois que ele falou isso, assim como o Trump, tinha gente que nem era homofóbico e virou, porque seguia ele. É verdade, talvez eles sejam mesmo berrações. Então, olha o poder da palavra da pessoa. Qual que era o medo dele? Que a gente falasse de LGBT nas escolas? Ou que ele perdesse os eleitores por não defender o conservadorismo da heterossexualidade dentro da escola municipal de Sorocaba? Qual que era o medo dele? Perder voto? Ou. Entende? Porque no final a gente conseguiu passar. Por quê? Porque as travestis falaram que se não passasse, iam jogar na roda o caderninho de quais vereadores faz coisa no sigilo. Mas olha que loucura isso. É lei. Que coisa, né? Sabe de Eu tudo isso? tive um aluno, era jovem, um menino jovem, a gente trabalhou lá no Brasil, Estados Unidos, lá no Centro Cultural Brasil. Eu trabalhei, ele era meu aluno, gay, assim, bem bem gay, bem meninona. Acho que era cabeleireiro na época, novinho, jovenzinho. Acho que ele era cabeleireiro. E a gente saía do Centro Cultural, nós íamos juntos, saía à noite, também ele era da última turma, a gente saía à noite a pé até o terminal São Paulo para tomar ônibus. Uhum. E ele vinha contando histórias, ele contava várias histórias. E tinha uma história de um padre padre católico, esse menino é de Votorantim, um padre católico que parava numa determinada praça em Votorantim para pegar as bichas. Ele só saía com o menino, só a expressão que ele usava era isso, pegar as bichas. Uhum. E aí, pensando nisso agora que eu ia falar, eu me lembrei também da história dos maridos, que talvez até hoje aconteça isso, mas certamente acontecia na época dos meus maridos, que com a sua esposa, tipo, a minha esposa, a mãe dos meus filhos, tem determinadas coisas que eu não posso fazer. Então, eu vou Sim, sim. fazer com as prostitutas, né? Tem, Vou fazer tem, com as tem artigo prostitutas. científico. E eu Tem acho que artigo daí é isso científico. também, essa coisa do gay, do trans, de tudo. Realiza sonhos que com a minha esposa, a mãe dos meus filhos, eu não posso violar, né? Que coisa Gente, maluca, né? são coisas E às vezes a mãe macabras. dos meus filhos está louca lá por uma coisa mais emocionante, né? Se eu te contar um relato das minhas amigas, porque eu trabalhei muito tempo no Fundi 1. Hum. Aí era cada coisa que eu escutava que os maridos delas não faziam, e aí eles diziam assim: ai, porque a boca que beija o rosto dos meus filhos, não sei o quê, não sei. Por favor, né? E aí são coisas da ordem que o horário não permite, mas É, olha, é. gente, a heteronormatividade, porque isso faz parte também das regras, não é boa nem para os héteros nem para os LGBT. Não é bom para Olha ninguém. Não é aí. bom para ninguém, é. Não é bom. Coitada das mulheres. E a gente sabe, né? Eu lembro de um. Nossa, eu nunca esqueci desse relato. Eu estava assistindo Mulheres Apaixonadas, ou era Senhora do Destino. Não, acho que era. E aí, a cada final da novela, tinha uma mulher que. Não, era Mulheres Apaixonadas. Ela contava a história, o seu relato das suas paixões e tá, tá, tá. E aí, uma senhora no auge dos seus 68 anos contou que ela nunca tinha sentido prazer, gozado, enfim, né? Hum. Mas que teve um dia que ela botou o disco do Roberto Carlos e ela conseguiu sentir um prazer que ela nunca sentiu em 40 anos com o marido. E ela relata isso em plenos anos 2000 e Mulheres Apaixonadas é antes, né? 2000 e tanto. No final da novela, no horário nobre.
É. E aí depois começou a pipocar um monte de estudo. Ah, porque 70% das mulheres brasileiras não têm prazer sexual. Tudo que elas fazem é de forma automática. Elas relatam que não sentem um pingo de prazer. Nossa, em sua maioria é hétero, É. porque posso dizer com todas as letras. As mulheres lésbicas sabem fazer as Sabe? coisas. Isso E é já. entregam mole, meu É. bem. Não é uma propaganda, é uma realidade. Eu nem faço muita propaganda. Você assistiu, eu assisti a peça num vídeo, não vi no teatro, Monólogos da Vagina, Sim, olha e é só. isso, Nossa, né? É é sobre quase isso, um né? gibi, uma parte, um manual. É. Depois tem a música da Carol Conká, Lá Lá Lá, que aí durante a palavra da música ela vai explicando como é que, né? E eu falo, meninos, pessoas que gostam de mulher, ouçam e leiam o monólogo. Aprendam alguma coisa, né? Sim, A né? gente tá chegando, a gente tá chegando no nosso horário. Eu queria nós conversamos num outro momento e eu gostaria que a gente voltasse brevemente sobre um assunto e depois a gente vai finalizar. O assunto é a questão da primeira-dama da França, que alguém nos Estados Unidos colocou em xeque não sei se não é a sexualidade, o gênero daquela mulher, né? Diz que A ela é um identidade de homem. gênero. Não diz que ela é trans, não diz que ela é um homem. E aí a França se viu obrigada a provar cientificamente, essa é a palavra que está nas notícias, provar cientificamente que ela é uma mulher. Uma violência absurda, né, para ela. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso antes da gente finalizar. Saudades da França revolucionária, né? Agora a França está tomada pela direita e pela extrema direita. Macron, ele não é um cara muito social, ele é um cara que defende. E é por isso que ele vai fazer a mulher, vai provar que a esposa dele é cis. Porque se fosse travesti, ele ia perder 80% do eleitorado dele, que também é de direita. A gente não pode esquecer disso. Dito isso, gente, é uma violência sem tamanho, né? Porque, poxa vida, a primeira-dama não tinha que ser. Imagina ser submetida a um exame para provar que você é cis. E se ela fosse ó, uma pessoa trans, qual que é o problema? E oxi. Mas não, porque senão o Macron, que já tá. É isso. Eu até no outro momento falei, né? Ah, o filho do Fela Kuti sempre fala, ai, vamos salvar a Palestina, a África e alguns países, mas vocês não estão vendo que a Europa está totalmente em frangalhos, totalmente entregue a uma extrema-direita, autocracia. E aí a gente, porque o povo esquece, né, que Rússia, Ucrânia, tudo ali é deles também, e eles estão lá ó, fazendo isso. E, infelizmente, é um processo da extrema-direita de forma geral. Por que atacam as pessoas trans? Porque a pessoa trans é o único ser humano na Terra que no corpo já está dizendo que está rompendo com a norma. E aí, romper com a norma significa romper com os superbilionários, romper com a ideia de organização de família que tanto domina. Porque o capitalismo só é muito bem sucedido porque existe a dominação masculina em cima da mulher. Enquanto a gente não debater o lar e o dia a dia da família, a gente não vai conseguir romper com o capitalismo. Não é tomando meios de produção, não é botando fogo nas coisas. Não, é dentro das famílias dessa organização. E é por isso que uma pessoa trans andando na rua incomoda. Porque aí, como assim? Quem é ela? É mulher? É homem? É travesti? O que que é isso? Entendeu? E aí, quando falam isso, por quê? Porque já existe o processo crescente, eles querem derrubar o Macron de qualquer jeito. O que ele fez nas Olimpíadas ficou marcado muito, porque na abertura, só pessoas queer, LGBTs, travestis, PCDs, retintos, refugiados fizeram um show de abertura. Não tinha, tinham franceses, mas toda a estrutura foi bem diversa. Músicas, Lady Gaga, uma coisa assim maluca. Numa Olimpíada, na França, você acha que a extrema-direita ia aceitar de boa tudo isso? Travesti desfilando junto com criança. Na- não sei se você assistiu às Olimpíadas. Então, Não, isso não sei se. Ah, rompeu com qualquer ideia de organização de esporte, de elite, porque tinha deficiente dançando.
piano pegando fogo, travesti pulando, criança PCD, tinha refugiado da Palestina pedindo Palestina livre. O mundo inteiro vê as Olimpíadas. A gente sabia que uma hora ou outra iam pegar ele de jeito. E pegaram. Pegaram. Pegaram e ele vai ter que fazer o exame na mulher. Para mim, isso é péssimo. Que Devia triste. bancar, devia falar, não, e daí se for, tô E nem se, aí, se for pronto, meu, não é teu, né? quem que deita com ela sou eu. Então, assim, É, perderam de pesadão. fazer uma. Para a gente terminar, nosso público não é jovem, assim, adolescente, que seria muito interessante você finalizar com uma palavra para os adolescentes, mas não é o nosso público. Então, eu gostaria que você falasse com as mães. Aquela mãe que pode ser de qualquer idade, que ela sabe, percebeu ou está desconfiando que o filho não é exatamente um filho, ou uma filha não é exatamente uma filha, não- dentro da expectativa dela. O que que você fala para essas mães? Não se preocupa, é que não deixou de ser filho. Seja filho ou filho, não deixou de ser filho. Então já começa por aí que não morreu coisa nenhuma. Olha, se tiver oportunidade, se for de Sorocaba, tem um grupo de apoio que acolhe pais e mães nessa situação, mas na internet está cheio de grupos gratuitos de psicólogos sérios que vão dizer o quê? Que a família, ela pode ser de várias formas, então dê amor, dê carinho, não brigue, porque isso pode modificar, porque a sexualidade, ela é fluida. Então não ache que a sua criança que chegou aos 10 anos e falou, mãe, eu acho que eu sou um menino, eu quero ser um menino, não ache que isso é determinante pro resto da vida dela. Pode até ser, mas imagina a vida, quão difícil vai ser se não tiver o apoio de vocês. Mas vocês não precisam e não estão sozinhos. Existem as Mães pela Diversidade, que tá aí, é só colocar no Instagram, no Google, Mães pela Diversidade. São mães que a vida inteira trabalharam para acolher LGBTs, desde a época da AIDS, dos anos 90. Essas mulheres estão lutando por acolher mães, pais que amam demais e não sabem como lidar, porque ninguém é obrigado a lidar. Vocês não têm culpa de nada, vocês não fizeram nada de errado, tá? Porque tem isso também. Ai, o que eu fiz para você ser gay? Não, não é sobre criação, pelo amor de Deus. E também não é sobre influência. Ai, você ficou andando com aquele amigo viadinho lá e não sei o que, agora é viadinho. Não. Então, assim, procurem estudar, tem bastante conteúdo na internet, no Instagram. Não se preocupem em acertar, porque eu acho que você sendo pai e mãe, você sabe que mãe, pai e mãe são seres humanos e vão errar. Então, tentem sempre acolher, porque mãe feliz, filho feliz. Então, Ótimo. infelizmente, essa é uma regra horrível. Mas, mano, se minha mãe estiver bem, eu vou estar muito bem. Porque também ela não me enchia no saco quanto à minha sexualidade. Mas, assim, é isso. Não é culpa de vocês, porque não tem culpa. E não tem a chamada cura também, né? Vamos. Não, Não, é não tem retrocesso. isso. Muito obrigada. Olha, eu achei muito boa essa conversa, muito, muito boa. Eu E espero que também. bastante gente aproveite bastante. Eu acho que sim, eu tenho tido uma resposta boa dos podcasts, porque a gente tenta trazer coisas que não são discutidas em todos os lugares, né? E é legal Uhum. isso. É legal isso. Muito obrigada. Estou muito feliz de ter conversado com você. Foi ótimo. Eu também, eu agradeço a oportunidade, foi incrível. Que ótimo, que bom. Então, até uma próxima, né? E a gente, uma outra hora, a gente volta a conversar um outro tópico, Até uma uma outra coisa. próxima. Eu te convido. Um beijo. 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 Tchau. Tchau.